A paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos, amigos que convivem conosco nessa peregrinação pelas páginas da Bíblia Sagrada, fazendo parte desse projeto de leitura também da Bíblia, um plano de leitura anual 365, e nós também, através desta ferramenta, desse propósito, estamos no devocional, o Daily Devotions, o devocional AD Gravataí, nossa igreja, nossa família. E eu aqui nesse 11º dia de abril, no livro de Josué, capítulo 13, 4, a gente busca uma fotografia, um cenário na nossa mente, tentando visualizar agora esse novo momento que Israel está vivendo, uma das grandes, extraordinárias experiências. Veja bem, essa geração, ou seja, aqueles, muitos desses aqui, a maioria, não tinha experimentado, e muitos não lembravam, muito criancinhas talvez, quando atravessaram o Mar Vermelho. E aqui eles vão experimentar algo semelhante, porque eles estão às margens lestes do Rio Jordão, saíram do seu acampamento em direção às margens, e agora eles estão, de acordo com Josué, sendo guiados não pela nuvem, não pela coluna de fogo, mas agora pela Arca da Aliança, que era a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus ali no meio do povo de Israel. E aí eles recebem a instrução: vocês, quando a arca ela for levada pelos sacerdotes levitas, conduzindo ela, vocês sigam a arca, sigam a presença de Deus. Esta é a melhor coisa, que alguém pode fazer, é seguir a presença de Deus. Pois bem, e ele disse, mas fique a 1 quilômetro de distância, porque Josué estava orientando para que houvesse um temor também, e até inclusive ele disse, vocês se santifiquem, porque amanhã o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Sempre exige um preparo, tudo quanto a gente vai se envolver com as coisas de Deus, participar de algo que Deus está fazendo, exige preparo, consagração, santificação, estar de acordo com aquilo que Deus é, Deus é santo. Então, também havia o propósito de eles terem uma lição de que a presença real de Deus está com eles, mas também Deus está mostrando e formando a liderança de Josué, dizendo para ele, hoje eu começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Pois que agora é ele quem está na liderança, Mas ele disse, eu, assim como estive com Moisés, eu estou contigo, Josué. E então eles partiram, e estão acompanhando a arca, e à medida que os pés dos levitas com a arca tocam, as águas do Jordão, de repente as águas, elas se param, descendo do norte, que vem lá da Galileia, elas cessam o seu ciclo, sua rota, e aquelas águas que estão indo em direção ao sul, ao Mar Morto, elas também vão indo e se acabando e até tornar-se seco o leito do rio. E assim forma-se um paredão de água, do lado direito do povo quando eles estão adentrando a terra prometida, já em direção a Jericó, em direção a um lugar chamado Gilgal. Ali, então, Moisés orienta a colocar as pedras, representando cada uma das tribos, 12 pedras, no meio do Rio Jordão, onde a arca parou, como também no acampamento em Gilgal, para que o povo, no futuro, quando os filhos perguntassem o que isso significa, eles haveriam de contar
o grande feito e milagre do Senhor, que fez o povo de Israel atravessar o Jordão a pés enxutos. Muito bem, aqui também nós temos que lembrar, né, que a tribo de Ruben e Gade e meia tribo de Manassés, né, que foi-lhes dado o território a leste do Jordão, então as suas famílias iam ficar ali, mas os guerreiros dessas tribos atravessaram e foram à frente dos demais de Israel, cerca de 40 mil valorosos guerreiros que estavam armados para a guerra. E assim eles cumpriram o que haviam prometido a Moisés. E não só isso, assim como Deus disse que seria com Josué, que estaria com Josué, esse mesmo povo também disse para Josué: Josué, nós, assim como estivemos com Moisés, vamos estar contigo. Não temas, porque o Senhor está contigo. Assim o povo de Israel atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Muito bem. Agora Jesus, Lucas 14, versículos 7 a 35, ele está observando a movimentação das pessoas, porque tem muito a ver com o eu, com o ego, com o orgulho. E havia pessoas que buscavam os primeiros lugares, nos lugares de honra, às vezes para serem vistos. E Jesus está trabalhando com eles, dizendo: não é assim, vocês não vão logo para os primeiros lugares, porque pode que chegue alguém mais importante, vocês precisam sair dali e vão passar constrangimento. Fiquem mais nos derradeiros, depois vocês possam ser convidados para ocupar os lugares de honra. Isso mexeu com ele, certamente, porque é da natureza humana, querer o reconhecimento, o prestígio. Mas isso é muito importante no reino de Deus, porque é inverso do que é no mundo, do que é talvez o comum. No reino de Deus, o menor serve o maior, o maior serve o menor, melhor dizendo. É muito especial. E Jesus está, então, ensinando o povo sobre as importâncias da humildade. Muito bem, os salmos, eles também revelam a alma do salmista, que também lembra que o Senhor, é Ele que escuta as orações, restaura o seu povo, e nós assim confiamos no Senhor. Que Deus nos abençoe.